Se você está aqui nesse vídeo, é porque de alguma forma pretende conhecer a Bíblia ou quer se aprofundar mais. É por isso que nesse vídeo irei lhe apresentar diversos princípios que vão te guiar a estudar e entender a Bíblia da forma correta. E pessoal, esses princípios são tão importantes que podem sim significar até mesmo a diferença entre aprender ou não aprender o que as Escrituras têm para nos revelar. Por isso, eu te convido a embarcar nessa jornada com muita seriedade e dedicação, rumo a uma resposta concreta e definitiva sobre essa dúvida. O que é a Palavra de Deus? Antes de estudar a Bíblia só por estudar, ler por ler somente, é necessário entender que as Escrituras Sagradas, e aí tanto o Velho Testamento e o Novo Testamento, com seus 66 livros, são igualmente a Palavra de Deus. Vejam, 2 Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ou seja, se alguém perguntasse o que é de fato a Bíblia, a resposta mais direta e correta seria a de que ela é um livro escrito por homens inspirados pelo próprio Deus. E Deus, em sua soberania, preservou a sua palavra ao longo do tempo, de maneira que a Bíblia não só tenha sido preservada ao longo dos séculos, mas também amplamente divulgada em mais de 3.000 idiomas. Mas por que a Bíblia é a palavra de Deus? Por diversos motivos. O primeiro deles é a majestade, a harmonia e pureza dos seus escritos, onde tudo converge ao tema central das Escrituras, que é o de dar glórias a Deus e demonstrar a história da redenção por meio do Filho de Deus, Jesus Cristo. Sendo assim, uma vez estabelecido que a Bíblia é a palavra de Deus, chegamos aqui ao primeiro pilar do estudo bíblico, temer a Deus. Provérbios 9. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. A Bíblia foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo, e não há como tentar entendê-la de maneira plena sem reconhecer a Deus e considerá-lo em nossos caminhos. Antes lhe devemos submissão, e devemos sim buscar também a ajuda dele para que nos guie em sua palavra a direção correta por meio da oração. Por isso, o primeiro passo é orar e pedir a Deus que nos guie nessa jornada. Salmos 119. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Ou seja, a submissão a Deus é o primeiro passo para iniciar a busca ao conhecimento das Escrituras. Orar, mas labutar. Agora, a segunda etapa é estarmos preparados e dispostos a estudar a Bíblia também pelos meios convencionais. Embora a Bíblia tenha sido escrita de maneira inspirada por Deus, sua linguagem foi adaptada para os meios humanos de comunicação, por meio da gramática. Então, sabendo disso, dentro desse segundo tópico, vou estabelecer aqui 4 subtópicos relacionados a esse mesmo raciocínio. Primeiro é a memorização. Os princípios convencionais de estudo científico são bastante úteis aqui. Isso porque ler a Bíblia com a intenção de memorizar o seu conteúdo é sim bastante importante. Primeiro para se familiarizar com o texto, mas também, principalmente, para conectar as referências que o texto bíblico faz a ele mesmo. Lembram que eu falei agora há pouco que o texto bíblico é harmônico? Pois é, isso é tão importante de frisar porque a Bíblia teve cerca de 40 autores e mesmo assim seus textos se complementam e dessa forma a gente chega ao segundo subtópico. E o segundo subtópico é: o texto explica o texto. Toda a harmonia das Escrituras não é somente um fato que caracteriza a Bíblia como sendo a palavra de Deus, mas também é uma ferramenta poderosa de interpretação das Escrituras. Isso porque existem trechos difíceis mesmo, mas a resposta pode estar sim nas partes mais simples do texto ou mesmo nos versículos anteriores e posteriores. Isso é o contexto, algo bastante válido aqui também. Não é à toa que seitas e heresias nascem justamente de algumas pessoas tentarem ignorar os meios corretos de interpretação e se apossarem de versículos isolados e darem a eles o significado que querem. Por exemplo, uma das maiores heresias que existe é a de que a Bíblia não é suficiente e que Deus fala com alguns crentes por meio de revelações ou cochichos. Com uma suposta referência no que é falado lá em Colossenses 3,15, muitos se apossam desse versículo para julgarem ouvir a voz de Deus com base simplesmente no sentimentalismo. Colossenses 3. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Aqui, na verdade, o apóstolo Paulo estava falando em um contexto totalmente diferente desse pretendido pelos que defendem essa tese. Ele estava falando mesmo era das virtudes que caracterizavam um crente cheio do Espírito Santo. E essas virtudes ele começa a descrever lá desde o verso 12 até o verso 17. Por isso, para entendermos aqui esse tópico, é necessário se levar em conta o assunto tratado aqui e não querer dar um sentido isolado e fora do contexto. Aqui nesse caso, Paulo fala dessa paz em Cristo não como uma paz interior
que revele a voz de Deus no íntimo de cada um, mas sim que essa paz e segurança em Cristo os levasse a ter paz e falta de conflitos entre os irmãos da igreja de Colosso e as outras igrejas. Essa harmonia deveria ser um símbolo da igreja e do corpo de Cristo. Então veja como um versículo fora de contexto pode provocar um grande estrago e fazer nascer uma grande heresia. Por isso, muitas vezes, o simples fato de considerar o contexto de maneira a querer saber quem escreveu, para quem foi destinado e os outros textos relacionados são muito importantes, não apenas para se chegar à conclusão correta, mas evitar também o erro. Agora, o terceiro subtópico é: antes, considere o texto literal. O texto bíblico não deve ser interpretado com base em alegorias ou sentido figurado. O que acontece hoje é que muitas pessoas se dizem de igrejas protestantes, mas nem sabem qual foi o real propósito da reforma protestante. E aí eu quero falar um pouco sobre esse assunto aqui em particular, porque tem tudo a ver com esse tópico. O que a reforma protestante se propôs, de maneira bem resumida, foi justamente retornar as escrituras sagradas como a autoridade final e definitiva sobre toda a regra de fé, algo que pode ser visto nos 5 solas da reforma protestante. E esses solas, eles resumem e representam muito bem o que significa a reforma protestante. São eles: o primeiro é sola scriptura, que significa somente escritura. Ele fala que a Bíblia é a maneira pela qual Deus escolheu de se revelar para a humanidade, e ela, portanto, é a única capaz de revelar a sã doutrina sobre o evangelho da salvação e como devemos viver. O segundo é sola fide, que significa somente a fé. E aí significa falar que a ação da salvação, ela pertence a Deus e não se dá por meio de obras, méritos ou indulgências, mas sim fé no sacrifício de Cristo na cruz. O terceiro é sola gratia, que significa somente a graça. Aí significa dizer que a salvação é um presente, um favor imerecido, que deve ser recebido com gratidão e reverência. O quarto é solos Christus, que significa somente Cristo. Ou seja, a salvação só pode ser alcançada por meio de Cristo. Somente Ele é o mediador entre Deus, Pai, e nós pecadores. Somente através dele e o seu sacrifício que podemos nos reconciliar com Deus. E o último sola é sola Deo Gloria, que significa glória somente a Deus. Ou seja, somente Deus pode fornecer a salvação, a verdade e a justiça. Por isso, nenhum homem, instituição ou qualquer outro intermediário deve ser glorificado, e sim a Deus toda a glória. Com esse breve resumo sobre os 5 solas da Reforma Protestante, nós vemos como ele enfatiza a importância das Escrituras Sagradas. A Reforma Protestante não inovou, não trouxe alguma espécie de Novo Testamento de Lutero ou de Calvino. Na verdade, ela buscou romper com todas aquelas doutrinas apócrifas e hereges que a Igreja Católica desenvolvia, de maneira a retornar aos 66 livros da Bíblia e os seus puros significados, nada mais, nada menos. O que acontecia naquela época era que as interpretações bíblicas, representadas majoritariamente pela Igreja Católica, eram puramente alegóricas e fora do texto, ignorando até mesmo a maneira que Cristo interpretava as Escrituras do Antigo Testamento, pois quando ele mencionava o Antigo Testamento em suas pregações, ele não desconsiderava o sentido gramático literal da Escritura e o contexto. Até mesmo o apóstolo Paulo fez diversas citações ao Antigo Testamento, sempre preservando o contexto histórico, o objetivo do autor e o sentido original do texto. Na verdade, uma interpretação alegórica de algo que está claro serve apenas de pretexto para se dar outro sentido a alguma coisa. Em outras palavras, quero lhes dizer que quando forem interpretar a Bíblia, devem considerar as origens, os preceitos basilares da Reforma Protestante e o valor que é dado ao sentido literal e verdadeiro que as Escrituras querem revelar. O leitor dominar com maestria o método da leitura, do aprendizado e os princípios da reforma são de suma importância também, porque eles trazem a correta interpretação bíblica sobre as bases da fé e simplesmente também partem da ideia de retornar às Escrituras como a fonte da palavra de Deus e não vozes da cabeça de alguém. O título desse tópico é "Antes, considere o texto literal". E isso é verdade. Para que você entenda a Bíblia corretamente, você precisa também de muito trabalho duro e bom senso, porque existe mesmo momentos em que na Bíblia haverão trechos figurados, mas em todos esses casos eles serão passíveis de correto entendimento. Por exemplo, João 7: "Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva". Aqui nesse exemplo, o texto está querendo dizer que sairá água do corpo dos que creem em Jesus? Claro que não, mas sim que Jesus é o provedor da verdadeira água viva que dá vida eterna aos homens. Ou seja, água em um sentido figurado, mas com uma conotação de purificar e salvar. Assim, Cristo fala em muitas ocasiões de maneira figurada,
em referência às tradições judaicas e profecias do Antigo Testamento. Mas mesmo assim é possível retirar o sentido do texto, ou melhor, a ideia central por trás da explanação de Cristo nesses momentos. Geralmente é para demonstrar que ele é o Messias e que ele é o profeta que os israelitas aguardavam. Ainda também, quando Jesus pregava por meio de parábolas, geralmente ele mesmo as explicava. Por isso, o sentido delas geralmente se encontra nos versos posteriores à sua explanação. Quero concluir aqui nesse tópico que interpretar o texto da maneira correta e literal inclui também momentos de expressões linguísticas figuradas, porque o sentido figurado também é um recurso textual muito importante. Só que mesmo o sentido figurado pode ser entendido plenamente por meio do contexto, até porque ele foi utilizado como recurso linguístico com a intenção de trazer algum sentido, não para ficar aberto a qualquer tipo de interpretação. O que o indivíduo deve fazer é respeitar o texto e tentar entendê-lo corretamente. Bom, o quarto subtópico é sobre aprender com mestres. Um dos princípios mais poderosos sobre o aprendizado é a humildade e justamente a ideia de se buscar especialistas na área para se tornar aprendiz. A verdade é que isso também é válido aqui. Buscar bons mestres para aprender também pode ser a chave para se avançar corretamente pelo aprendizado. Mesmo assim, é preciso ter a dosimetria correta para não deixar a sua leitura comprometida. Isso porque essa ideia não substitui o seu próprio trabalho. Então, feito a ressalva, quero dizer como você pode fazer uso dessa ferramenta de ensino. Eu vou dividir aqui esse tópico em 3 sessões para que você possa usar dessa ferramenta da maneira correta. A primeira coisa a se dizer é buscar referências. A história da igreja está repleta de nomes de mestres, tanto no Brasil quanto fora dele. Começando assim pelas referências clássicas, eu posso citar o próprio Martinho Lutero, João Calvino, John Owen, William Perkins, Richard Baxter, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, Matthew Henry, John Bunyan, Martyn Lloyd-Jones, William Hendricks, R.C. Sproul, entre outros. Já na atualidade, eu focarei inicialmente no Brasil, porque eu acredito que aqui no Brasil a gente tem algumas referências bastante influentes, que são verdadeiras bênçãos para aqueles que buscam se aprofundar no conhecimento das Escrituras. Aqui no Brasil eu cito os pastores Hernandes Dias Lopes, Rodrigo Mocelin, Augusto Nicodemos, Paulo Júnior e Josemar Bessa. E no caso desses nomes aqui do Brasil, o interessante é que todos eles são pastores que têm diversas obras em diversos formatos, que você pode aprender com eles. Me refiro a páginas no YouTube, Instagram e algumas obras literárias, por exemplo. Nesse caso, por esse fato, eles acabam sendo mais acessíveis para todas as pessoas. Isso porque eles estão em todas as redes sociais e por aí vai. Agora, se você também quiser procurar referências de mestres bíblicos da atualidade, porém que sejam nomes internacionais, eu indico Joel Bick, John Piper, John MacArthur, Voddie Baucham e Paul Washer, por exemplo. Por meio dessas referências, você pode pesquisar por pregações, comentários bíblicos e obras literárias. Eu vou deixar aqui também na descrição links para os canais das referências do Brasil, pelo menos. Bom, agora a segunda coisa a se fazer é mais direta. Aí eu já me refiro à Bíblia que você utiliza e os outros meios físicos de estudo. Aí vale a ressalva que não se preocupe se por acaso você não tiver uma Bíblia de estudo ou não tiver muitos livros de leitura para acompanhar a sua caminhada. O cerne da questão aqui é você ir pegando cada vez mais familiaridade com os estudos e assim que tiver condições, considere investir em livros e numa bíblia de estudo. Os autores de livros eu já recomendei no tópico anterior sobre referências. Eu também deixarei aqui nos comentários recomendações de bíblias de estudo. Agora, por fim, atente-se à tradução da sua bíblia. Nesse caso, eu recomendo a Almeida Revista e Atualizada, a Almeida Revista e Corrigida. Também recomendaria a Almeida Corrigida Fiel. Agora, se você tiver outras traduções, como a Nova Versão Internacional, ou a Nova Versão Transformadora, ou a Nova Almeida Atualizada, ou a Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Nesse caso, se você tiver alguma dessas últimas traduções que eu citei, eu recomendo que você passe a fazer o uso da próxima ferramenta que eu vou recomendar agora no próximo tópico. Então, a terceira e última etapa sobre mestres e ferramentas práticas é na verdade uma etapa bem legal. Consiste em você usar a tecnologia a seu favor. A gente vive na verdade um momento único da história da igreja, um momento que nós temos grande avanço tecnológico mundo afora. E o que é mais interessante são as possibilidades de verdadeiro aprendizado que temos disponíveis a partir de toda essa tecnologia. Eu vou citar agora 2 ferramentas indispensáveis para o seu estudo. Ambas essas ferramentas você vai poder acessar em qualquer dispositivo com acesso à internet, seja dispositivos móveis ou computadores. A primeira dessas ferramentas é o site Bíblia Online.
que eu vou deixar o link completo aqui na descrição. Eu também vou mostrar aqui para vocês agora, na prática, como usar essa ferramenta no computador, por exemplo. Bom, aqui na tela do meu computador, vou te ensinar como você pode usar essa ferramenta maravilhosa ao seu favor. Aqui a ideia é que você já tenha a sua Bíblia física em mãos, certo? Mas agora, graças a essa ferramenta, você poderá acessar qualquer tradução que desejar de qualquer parte da Bíblia. Dessa forma, mesmo que você tenha só uma Bíblia em casa, poderá acessar qualquer tradução simplesmente com o dispositivo e acesso à internet. Tudo isso de forma gratuita. E aí eu vou mostrar para vocês na prática como isso funciona. Então, basicamente, tudo que você vai precisar é da referência que você quer. Então, vamos supor que você queira ver a tradução de Romanos 5. Então, você vai digitar aqui a referência. Romanos 5, e aí você coloca o código da tradução que você quer. Aí temos vários códigos, eu posso citar ACF, ARA, ARC. Eu vou estar deixando aqui na tela alguns exemplos. Eu quero ver como é que está escrito na ARA, na Almeida Revista e Atualizada. Então eu vou dar um Enter aqui. Aqui para mim já está aparecendo a referência porque eu já acessei esse texto recentemente. Mas quando vocês pesquisarem, vocês vão procurar por esse endereço aqui, ó, do site Bíblia Online. Aí, uma vez encontrado, vocês acessam o site e aí vocês vão estar aqui com a tradução diante de vocês, certo? O interessante disso, pessoal, é que vocês vão poder acessar qualquer texto de qualquer parte da Bíblia em qualquer tradução. E então aí vocês vão poder estar fazendo comparação com a versão da Bíblia que vocês têm em casa, a Bíblia física, certo? Agora chegamos no pulo do gato. Essa segunda ferramenta, meus amigos, é uma verdadeira bênção. Ela também é um site para estudos e a partir dele podemos acessar diversos comentários bíblicos dos mais diversos autores. Então, mesmo sem uma Bíblia de estudo ou uma obra de comentários bíblicos físicos em mãos, você pode ter acesso aos mais variados comentários, e tudo de forma gratuita. O nome do site é Bíblia Plus e também deixarei o link completo aqui na descrição. Sabendo disso, eu também vou te mostrar aqui rapidamente no meu computador como usar essa ferramenta. Aqui na tela do computador eu quero apresentar para vocês essa segunda ferramenta. Tudo que vocês vão precisar fazer é digitar o nome do site. Eu vou estar deixando aí o link completo na descrição. No caso é Bíblia Plus, o nome do site. Certo, então você vai acessar aqui o site. E aí vocês vêm bem aqui nessa aba comentários. Vocês podem tanto estar acessando os comentários ou alguns artigos, se for do interesse de vocês. Mas o intuito do vídeo é mostrar essa aba comentários. Aqui na aba comentários vocês vão poder estar escolhendo diversos comentaristas da Bíblia. Então a ideia, pessoal, aqui é justamente que se você não tem uma Bíblia de estudo em casa, você pode estar acessando os comentários de vários autores de forma online, certo? Para estar complementando o estudo de vocês. Digamos que eu queira ver os comentários aqui do próprio Matthew Henry, como já está aqui em destaque, então eu já vou clicar aqui e a gente vem para essa tela, pessoal. Aqui nessa tela, vocês vão estar vendo todos os comentários bíblicos que esse autor determinado que vocês escolheram fez. Então ele basicamente fez comentário aqui acho que de toda a Bíblia, né, Matthew Henry. Então vamos supor que a gente quer ver os comentários aqui de Romanos. Aí a gente clica, né? Vai aparecer aqui os capítulos. Vou escolher capítulo 5, dado aqui o mesmo exemplo, né? Da ferramenta anterior. E aí é só tá fechando os anúncios e pronto, você tem um comentário. Então, ó, aqui por exemplo, ele já vai estar fazendo um comentário do verso 1 até o verso 5, de Romanos 5. E aí vocês podem estar vendo o que esse determinado autor fala acerca desses versos. Cara, isso daqui é uma ferramenta muito útil mesmo, porque às vezes você lê o texto bíblico, relê, e às vezes tem uma determinada inscrição de mais difícil entendimento, e ler o comentário de um comentarista confiável faz toda a diferença, né? Porque essas pessoas dedicaram a vida inteira de estudo à palavra de Deus, e a gente não pode desconsiderar o esforço dessas pessoas. O esforço delas nos ajuda também na nossa caminhada. O que não fazer? Muito bem, nesse momento eu já apresentei diversas dicas e algumas ferramentas, entretanto algumas questões são muito importantes de se pontuar. E essas questões, pessoal, são alguns cuidados que eu quero recomendar para vocês. Esses cuidados, pessoal, são ressalvas que eu quero fazer para vocês. Quando vocês forem iniciar o estudo bíblico de vocês tenham essas coisas em mente. A primeira dessas ressalvas que eu gostaria de fazer é sobre interpretações pessoais da Bíblia. Tomem muito cuidado com isso. A realidade é que a verdade é uma só. Só existe um único caminho e um único Deus. Porém, muitas pessoas têm subido à cabeça a ideia de sentir no coração. Só que se esquecem do quão deturpado nossas percepções naturais estão por causa do pecado. Ele afetou tudo. E a Bíblia revela que as nossas inclinações naturais são tão deturpadas a ponto de nem nós mesmos nos conhecermos tão bem. Veja, Jeremias 17. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente
corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Ou seja, somente Deus é que conhece plenamente o nosso coração. Por essa razão, a tendência natural é que caiamos no engano. Por isso também, a razão do meu primeiro conselho sobre ler a Bíblia, lá atrás quando eu falei, é justamente oração e submissão a Deus. Então tenham cuidado e fiquem vigilantes quanto às suas opiniões, porque muitas vezes quando analisamos as Escrituras, fazemos com preceitos mundanos, o que pode nos guiar justamente ao erro. 2 Pedro, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, essa é a realidade. A Bíblia não está aberta a interpretações pessoais. Antes, devemos nos esforçar para descobrir a verdade e pedir a Deus que Ele ilumine o nosso caminho. Salmos 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. O segundo aspecto de cautela que eu quero apresentar é sobre os conceitos mundanos. O que acontece é que muitas vezes passamos a vida toda nos familiarizando com conceitos mundanos sobre tudo. E quando a pessoa vai ter contato com a Bíblia, ela não entende certas coisas justamente porque parte de uma base em que alguns certos absurdos seriam verdades absolutas. Então, a filosofia, a sociologia, a psicologia, o feminismo, o humanismo, o socialismo e o ateísmo são alguns exemplos de doutrinas ou ideologias mundanas que moldam o caráter e opiniões das pessoas até mesmo sem que elas percebam. Hoje em dia, esses enganos estão tão enraizados na sociedade que não é tão difícil encontrar pessoas que estão em igrejas e se dizem crentes, mas na prática não vivem o evangelho. Não estou dizendo que não devemos estudar essas coisas, mas o crente, ele estuda para estar informado, não para assimilar o conteúdo dessas ideologias a ponto de negar a fé ou tentar dissolver o evangelho junto a essas mentiras. Eu vou dar um rápido exemplo. A psicologia traz inúmeros ensinamentos que tentam decifrar o comportamento humano, e até aí tudo bem. Porém, eles fazem isso sem considerar Deus no processo. Então já temos um problema. Como você vai tentar entender o homem sem considerar o Criador e a sua palavra? Isso só pode resultar em respostas erradas. Nesse sentido, um claro exemplo na prática é que a psicologia, com a ajuda de alguns preceitos na filosofia, partem da ideia de que o homem seria bom por natureza e que os maus homens, os marginais da sociedade, seriam vítimas de traumas ou da própria sociedade. Por isso, eles não seriam tão culpados assim pelas suas ações. A verdade, por outro lado, é bem diferente. A Bíblia revela um Deus irado pelo pecado humano e ao mesmo tempo revela que o pecado é a causa de todo o mal pelo mundo e que Deus há de condenar os que não se arrependerem dos seus maus caminhos. O que acontece é que muitas vezes as pessoas confundem as coisas justamente porque já agem no automático e devido ao pensamento mundano estar enraizado em suas cabeças, elas olham para o evangelho e não acham que tem alguma coisa errada com elas, não acham que precisam de Deus e que tem algo a ser redimido com o Criador. Isso sobre a psicologia, pessoal, é só a ponta do iceberg, tem mais coisas. E sobre isso eu pretendo falar aqui no canal futuramente, sobre isso e sobre essas ideologias aí de uma maneira mais aprofundada. Sendo assim, o terceiro ponto de cautela, por assim dizer, é sobre ter sede de conhecimento. Eu, pessoalmente, já vi muitas denominações ou pessoas distorcendo alguns versículos da Bíblia para dizer que não devemos buscar o conhecimento bíblico de maneira intensa, porque isso supostamente poderia ser prejudicial. Usam, por exemplo, o verso 6 de 2 Coríntios 3 para tentar justificar uma falsa ideia de que ser humilde de espírito é equivalente a ser uma pessoa que não tem conhecimento. Veja, 2 Coríntios, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Agora vamos juntos aqui aplicar o que eu já tenho ensinado no decorrer desse vídeo. A primeira coisa a se falar é que se formos analisar o contexto de 2 Coríntios 3, Paulo nem estava falando sobre conhecimento bíblico aqui. Na verdade, o tema central desse capítulo era que ele estava explicando para a igreja que ele e os irmãos de Corinto não precisavam se apresentar ou se auto-recomendar. Isso porque naquele tempo, alguns falsos mestres atacavam a competência deles, e principalmente a de Paulo. Por isso, ele vai dizer no verso 2, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Ou seja, ninguém precisava se autoafirmar duas vezes, porque a verdadeira e suficiente afirmação era as vidas transformadas dos crentes por causa do evangelho. Isso era a prova suficiente
para validar e dar veracidade ao evangelho que era pregado. Então, quando chega no verso 6, ele não está falando sobre ler e conhecer a Bíblia, mas sim que a letra, ou a lei, por assim dizer, veio para condenar e não para salvar. Quem pode salvar é somente o Espírito, por meio da nova aliança em Cristo, para os que crerem. O real sentido aqui dessa passagem é muito profundo. E eu vou fazer uma explanação mais completa desse tema aqui no canal futuramente. Mas eu só quero que vejam, resumidamente, como aqui o tema não é esse sobre não ler a Bíblia intensamente. Muito pelo contrário, a Bíblia entraria em contradição se fosse assim. 1 Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no conhecimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Também, Romanos 15: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. E também, Salmos 1: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. E pessoal, existem muitas outras referências para contrastar essa falácia. Eu nem vou me ater tanto aqui. A pessoa, para dizer que o cristão não deve buscar conhecimento bíblico, tem que rasgar da sua Bíblia também até o Salmo 119 inteiro, porque o Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia, com seus magníficos 176 versículos. E adivinha qual é o tema central dele? A palavra de Deus. Portanto, senhores, estudar a palavra de Deus não é só um hábito necessário, mas buscar o seu conhecimento é uma característica do crente genuíno. Bom, agora eu gostaria de fazer um convite. Caso já tenham se perguntado se as guerras e os rumores de guerra pelo mundo ultimamente são um sinal de que a volta de Cristo está bem próxima, assistam esse vídeo onde eu explico essa dúvida e outras grandes dúvidas sobre o fim dos tempos. Até mais!